Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu não sei se você está preparado para ouvir o que eu estou para te dizer, mas eu tenho certeza que o mesmo Deus que opera em nós o querer, o anseio, o desejo, o mesmo Deus que trouxe você a esse lugar, será o mesmo Deus que operará em você. É o mesmo Deus que trará para você não o que você quer, mas o que você precisa mesmo. Quantos estão sentindo a presença de Deus neste lugar? Ela é tudo para nós. Ela é tudo para nós. A presença de Deus é tudo para nós. Senhor, se não fosse a sua presença em nossas vidas, onde é que nós estaríamos agora? Se não fosse o Senhor nos dando fôlego de vida todos os dias, renovando tuas misericórdias sobre nós todas as manhãs, onde nós estaríamos agora? Deus, nós queremos te adorar agora com a nossa verdade. E a nossa verdade é: nós não temos outro bem além de ti, Senhor. Deus, toma as nossas vidas agora, toma os nossos corações, prepara, Deus, o ambiente da nossa alma agora, para receber da Tua palavra. Sabemos que o Senhor olhou dos céus para os filhos dos homens nesse dia, e glorifica ao Senhor por ter achado, Deus, aqueles que o buscam, aqueles que te entendem, aqueles que te adoram, aqueles que querem estar perto de ti. Por isso, Deus, vem nessa noite. Vem nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus, nessa noite. Vem quebrantar corações. Vem despertar o teu povo. Vem avivar a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Vem abalar as estruturas da nossa vida nessa noite. Vem, terremoto da cruz. Venha, terremoto da cruz. Abalar as nossas vidas e revelar o que é abalável e o que é inabalável em nós. Venha, terremoto da cruz sobre nós. Vem, Senhor, falar com a gente. Vem, Espírito Santo de Deus, mais uma vez me ensinar a pregar como tu queres. Vem, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade entre nós. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas motivações erradas. Perdoa, Deus, aqueles que vieram a esse lugar, Deus, querendo assistir um culto. Perdoa esses, Deus, que vieram para avaliar coisas dentro de um culto. Perdoa, Deus. Perdoa esses fiscais de culto, Pai. Perdoa em nome de Jesus. Libera o nosso coração para voar agora nas asas do Teu Santo Espírito, nas asas da Tua Palavra, nas asas da revelação do Senhor para nós. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, abram suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: Chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amém? Preste bem atenção aqui nesse momento, em nome de Jesus.
Eu quero falar rapidamente com a igreja nessa noite a respeito de 4 necessidades urgentes que nós temos diante do tempo do fim. Nós temos pelo menos 4 necessidades urgentes diante do tempo do fim. Quantos creem que a volta de Jesus está próxima aqui? Digam amém. Queridos, ao olharmos para esse texto de Mateus capítulo 16, nós vemos Jesus trazendo uma dura realidade para com os fariseus e saduceus. Jesus estava dizendo para eles o quê? Vocês são especialistas em discernir os sinais desse mundo, os sinais do céu na qual os olhos de vocês estão postos. Mas vocês são analfabetos no que diz respeito a discernir os sinais dos tempos de Deus, ou seja, os sinais proféticos, os sinais espirituais. Jesus está dizendo o mesmo para nós nessa noite. Estamos muito por dentro dos sinais da meteorologia. Estamos muito por dentro dos sinais dessa terra, dos sinais dos homens, dos sinais da horizontal, mas estamos analfabetos no que diz respeito aos sinais proféticos de Deus. Jesus estava trazendo aqui um duro confronto para esses homens, falando de uma geração má, de uma geração adúltera, que queriam um sinal de Jesus, como muitos entram nas igrejas pedindo um sinal de prosperidade, um sinal de cura, um sinal de bênção, um sinal que traga conforto para nós nessa terra. Mas Jesus estava dizendo ali, somente um sinal será dado a essa geração, e o sinal será o sinal de Jonas, ou seja, o sinal da cruz de Cristo. Só existe um sinal para essa geração, diz o Senhor, nesse dia e nesses dias. Só existe um sinal para essa geração que nós vivemos. E esse sinal é o sinal da cruz de Cristo. É o sinal da morte para si mesmo. É o sinal da renúncia para os seus desejos egoístas. É o sinal da cruz do Senhor. Então me desculpe, você que veio buscar um sinal, como os fariseus e saduceus, como a geração má e adúltera daqueles dias estavam buscando de Jesus. Me desculpe se você veio atrás de um sinalzinho profético, de homens e mulheres carnais. Me desculpe se você veio atrás de um sinalzinho de bênção, de prosperidade e de cura. O único sinal que Jesus vai dar para nós nessa noite é o sinal da cruz. Essa igreja precisa voltar aos pés da cruz e viver a cruz, não na camisa, não no pingente, mas a cruz dentro de seus corações. Onde estão aqueles que estão morrendo para si mesmo? Você entra em igreja, fede a vida, vida carnal, vida material, vida, sabe, de pecado, fede a vida, sabe, nós deveríamos ter mais velórios nos nossos cultos. Quem sabe hoje será o velório da sua vida, onde você vai morrer para você mesmo de uma vez por todas, para que Cristo viva em você para sempre. E que você possa dizer como o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Deus possa trazer velórios aqui nessa noite. Quem concorda comigo, dá um glória a Deus. Jesus está falando então para essa geração má e adúltera, para fariseus e saduceus, atrás de sinaizinhos terrenos, como essa geração nossa, casada com a terra, vive desejando. E Jesus está falando de algo importante aqui. Jesus está falando de algo que aponta para o fim, sinais dos tempos, sinais proféticos. Nós precisamos estar atentos a isso. Qual é então a primeira grande necessidade para o tempo do fim? A primeira grande necessidade para o tempo do fim se chama
discernimento. Nós temos uma grande necessidade de discernimento nesses últimos dias. O discernimento, sem dúvida alguma, é o dom mais urgente da nossa geração. Nós precisamos discernir os sinais de Deus, os sinais proféticos, os sinais espirituais. Queridos, vocês precisam olhar mais para a palavra de Deus, ler mais a palavra de Deus e entender os sinais proféticos de Deus. Eu vou lhe citar pelo menos 3 profecias que estão se cumprindo agora, em nossos dias. A primeira delas, a multiplicação do saber, de Daniel 12, verso de número 4. Nos últimos dias haveria a multiplicação do saber. Na verdade, nos últimos dias está havendo a multiplicação do saber. Me diga como era o celular, o telefone 50 anos atrás. Como pode o ser humano que tem a mesma capacidade intelectual, a mesma condição fisiológica, a mesma capacidade de pensar e produzir, como pode o mesmo ser humano de 50 anos atrás estar experimentando somente agora uma explosão da tecnologia, uma explosão da ciência, uma explosão do saber? Queridos, está na sua cara, se você só não vê, se você não quiser. Os últimos dias estão aí. Olha o sinal dos tempos diante de você. Quem está entendendo, diga amém. Aí você caminha para 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 4, você vê o retrato do ser humano dos últimos dias. O retrato perfeito que o apóstolo Paulo faz, nos mostra do ser humano dos últimos dias, que em resumo diz: serão mais amantes ou amigos dessa terra ou dos prazeres do que amigos de Deus. Uma profecia que se cumpre agora diante de você. Meus irmãos, entre EBD no domingo de manhã, ou culto domingo de manhã e praia, o povo quer ser amigo da praia e não de Deus. Entre o celular e a Bíblia, o povo rasga a Bíblia, mas não larga o celular. Entre a cama para descansar num domingo e um culto na igreja, o povo prefere a cama. Mais uma profecia que se cumpre nos nossos dias, Lucas capítulo 21, no verso número 11, você vê a condição da terra nos últimos dias. Terremotos, fome, epidemias como ebola, a maior da história. A terra nunca tremeu em toda a história. Você vai pegar os dados estatísticos, você vai ver que nunca houve tanto terremoto na terra. Nunca houve uma epidemia tão grande como a do ebola. A AIDS, a epidemia que mais mata pessoas no mundo inteiro. Sinais no céu, luas de sangue. Queridos, isso está tudo diante dos nossos olhos. E o que Jesus está falando para nós? Ei, vocês têm uma necessidade grande de discernimento nesses dias, para discernir os sinais dos tempos de Deus, os sinais proféticos. Talvez você seja fera em discernir outros sinais, mas Deus quer que você discirna os sinais dele, os sinais proféticos. Não seja como os saduceus e fariseus, especialistas em dizer: o céu está avermelhado, vai chover daqui a pouco. Olha só como está o mestre Álvaro, daqui a pouco vai vir chuva. Discirna os sinais dos tempos de Deus. Primeira grande necessidade para a igreja do Senhor nesse tempo do fim: a necessidade de discernimento. Discirna os sinais de Deus, os sinais dos tempos proféticos de Deus. Aí você vai para Mateus capítulo 3, verso de número 2, você vê uma outra grande necessidade que nós temos nesses últimos dias. Mateus capítulo 3, verso de número 2, João Batista fala: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. De acordo com esse texto, qual é a melhor maneira de nós nos prepararmos para o reino dos céus? Nos arrependendo. João Batista estava falando do reino dos céus, trabalhando ali em cima de Jesus, que estava prestes a estar dando início ao seu ministério nessa terra. E João Batista está falando desse reino dos céus como o governo completo de Cristo sobre todos os cristãos.
Hoje, diante do tempo do fim, reino dos céus para mim e para você significa novos céus e nova terra que estão perto de chegar para nós. Qual a melhor maneira de nos prepararmos então para o reino dos céus? Nos arrependendo. Segunda grande necessidade diante do tempo do fim que nós temos. A necessidade de recebermos um batismo de arrependimento e vivermos constantemente em arrependimento. Queridos, quando falamos de arrependimento, falamos de algo raro nos nossos dias. Por que esses mais de 50 milhões de brasileiros não mudam esse país? 50 milhões de brasileiros evangélicos. Por que não fazem nada? Por que a corrupção aumenta, a violência aumenta, sabe, as drogas aumentam, a prostituição aumenta? Por quê? Porque, queridos, a maioria desse povo não é convertido. A maioria desse povo nunca nasceu de um batismo de arrependimento. Nunca nasceram de um batismo de angústia. A maioria desse povo nasce de chocadeira, de discipulados clientelistas. A igreja do tempo do fim tem uma grande necessidade de ser batizada em arrependimento e viver em arrependimento. Quer se preparar para o tempo do fim, para o reino dos céus? A palavra de Deus é clara: arrependa-se em nome de Jesus. Que arrependimento, pastor? Arrependimento é conversão de seus caminhos. Se você está andando para cá e Deus não está agradando desse caminho seu, converta o seu caminho e comece a andar por outro caminho em nome de Jesus. Seja batizado em angústia. O Espírito Santo de Deus manda falar para essa igreja, na qual eu me incluo. Ele está com saudades das canções de gemidos da sua igreja. Onde estão os gemidos? Onde estão os choros? Onde é que está isso? A gente vê uma geração cantando sobre celebração. Vamos celebrar o Senhor. Celebrar o quê? A igreja do Senhor vai fazer festa para quê? Sendo que mais de 50% da população carcerária é desviado do Evangelho. Sendo que na última pesquisa, na marcha GLBT, a maioria daquelas pessoas eram filhos e filhas de crentes. Celebrar o quê? Vendo o mundo entrando na igreja. O que nós vamos celebrar? Ah, pastor, a gente não pode ficar feliz? Sim, fique feliz pela salvação que Cristo te deu. Você pode cantar celebrando a liberdade que Ele te deu, sim. Mas festinhas irresponsáveis, celebrando de maneira irresponsável uma realidade que não muda, um cenário cada vez mais caotizado pelo pecado. Isso é irresponsabilidade, meu irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Onde é que está o humilhar? Onde é que está o chorar? Onde é que está o quebrantar, o se prostrar diante do Senhor? Onde é que está isso? Se alguém te chamar para festejar, você vai falar bem assim: meu irmão, vou festejar o quê? O que eu vou festejar? A gente precisa chorar por essa realidade. A gente precisa se arrepender por esse povo. A gente precisa colocar o nosso joelho no chão e clamar para que o Senhor venha mudar em primeiro lugar a nossa vida, para que depois mude a vida dos outros. Segunda grande necessidade que nós temos no tempo do fim, necessidade de arrependimento. E o que é arrependimento? É conversão, é mudança de direção, a partir de um batismo de angústia. Ninguém vai mudar a direção se continuar saindo do culto, sabe, confortável, dizendo: ai, que culto legal. Poxa, que pastor maneiro que pregou lá. Vai para o Facebook, que bênção o culto dessa noite. Eu queria ver, sabe, outras postagens e outras atitudes do povo de Deus, dizendo: cara, o caminhão me atropelou naquele lugar hoje. Passou um trator em cima de mim, me colocou em pedaços e Jesus me fez de novo. Gente saindo chorando, como nos dias de Charles Finney, que passava, sabe, perto dos bares. Os donos dos bares tiravam as cachaças da vitrine
fechavam-se as portas, ia nas empresas, os trabalhadores se prostravam diante do Senhor Jesus, começavam a chorar de arrependimento, começavam, a se ver como são miseráveis pecadores, sem a presença de um Deus Santo na vida deles. É como o avivamento nas Ilhas Hébridas, de Duncan Campbell. Esse homem participou de um grande avivamento naquele território, ao ponto do delegado da cidade ir no local de reunião de Duncan Campbell e falar bem assim: eu preciso de você lá na delegacia. E ele assustado, dizendo: cara, mas o que eu fiz? Não, eu preciso de você. Traz Duncan Campbell para a delegacia. E ali um monte de gente na delegacia chorando. E ele sem entender, o delegado fala com ele: olha, todas essas pessoas vieram aqui para a delegacia dizendo que elas são culpadas de alguma coisa. E elas estão me pedindo para prendê-las, elas querem ser punidas. Por favor, você pode me ajudar? E aí Duncan Campbell entendeu e disse: elas estão recebendo um batismo de arrependimento pela presença de Deus nessa cidade. E ele fez o apelo e disse: ei, Jesus levou a culpa de vocês na cruz, entregue a vida de vocês para Jesus, não precisa ser preso nessa delegacia, entregue a vida para Jesus e sejam libertos para sempre. E uma multidão entregou a vida a Jesus. Como eu queria que esse dia chegasse. Essa é uma geração covarde, sabe? Uma geração que prefere eleger culpados ao invés de se autoelegerem. Nós pastores sempre levamos a culpa em muitas coisas, cara. O pastor está aqui, sabe disso. Feliz está aqui, sabe disso. Saiu da igreja porque a culpa é do pastor, não me visitou, não sorriu para mim, me deixou abandonado, esqueceu de mim durante um tempo. Sempre assim. É hora dessa geração começar a ver que ela é culpada pelos seus próprios atos. Parar com essa covardia de jogar a culpa nos outros. Onde é que está o arrependimento, queridos? O arrependimento é mudança de atitude. Mudança de atitude são frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você sair desse lugar e as pessoas olharem para você e falar: cara, você está mudado. Realmente a atitude que você tomou lá na igreja, ela está se refletindo aqui fora, e nós vemos que são verdadeiras. É você que está devendo os outros ir lá para fora e pagar, e falar bem assim: o culto lá passou um trator em cima de mim do Espírito Santo de Deus, e destruiu minha ser vergonhice, e eu estou te pagando aqui o que eu devo para você. Arrependimento é o quê? É o abandono do pecado. Guarde bem isso. O que é arrependimento? Conversão. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é abandono do pecado. O que é o abandono do pecado, pastor Igor? O abandono do pecado é você ir no velório dele sem derramar uma lágrima por ele. É você se despedir do seu pecado sem remorso, sem saudade. É enterrar ele, fazer o velório dele sem derramar uma lágrima por ele. É romper definitivamente. Romper definitivamente. Ah, pastor, mas a gente continua pecador? Sim, continuamos pecadores, sim. Mas não pecadores com aliança com o pecado. Não pecadores com compromissos com o mundo. Pecadores pela natureza, mas não pelo compromisso, pela aliança com o mal, com tudo aquilo que desagrada a Deus. E o pecado passa a ter uma função de acidente na sua vida, e não uma função de amigo, de aliado do seu coração, da sua vida. Isso é arrependimento. Gosto muito de uma frase que Deus me deu, está no meu 3º livro, e fala que o arrependimento é o guarda do nosso coração. Por quê? O que ele faz dentro do nosso coração? Ele impede que o carro sujo do pecado estacione dentro de nós. Então o pecado pode até passar, mas o arrependimento vai falar com ele: olha, que você não estaciona esse carrinho sujo seu não. Você vai sair fora daqui em nome de Jesus. Por isso que nós temos a necessidade de arrependimento, cara. Precisamos viver em arrependimento constante. Não somente o arrependimento metanoia que caracteriza a nossa conversão.
que é a mudança de mente, a mudança de atitude no momento que você entrega a vida a Cristo. Não, tem um outro tipo de arrependimento que Jesus falou para Pedro, o arrependimento epistrefo, que é o arrependimento que está relacionado a quê? Relacionado à maturidade cristã, relacionado a produzir frutos constantes para Deus, frutos dignos de arrependimento. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então, 2 arrependimentos, cara, a metanoia para a sua conversão e o epistrefo para a sua maturidade cristã. Por isso devemos viver sempre em arrependimento. O arrependimento é o que traz lágrimas aos nossos olhos. Qual foi a última vez que você chorou por causa de um pecado cometido diante da presença de um Deus Santo? Talvez você tenha chorado pelos programas de televisão, pelas mensagens do Facebook emotivas. Mas Deus está te perguntando, qual foi a última vez, filho, que você chorou de verdade por causa de um pecado que você cometeu contra mim? Cara, eu sou do tipo de pessoa que quando eu erro o alvo, quando eu peco contra o Senhor, porque pastor não é anjo, amém? Pastor ainda continua sendo imperfeito como vocês. Eu sou de acordar no outro dia chorando. Sabe, chorando, mesmo tendo tido a minha postura de pedir perdão, de me arrepender na noite, mas eu acordo com a sensação assim, caramba, não podia ter feito isso, sabe? Eu acordo mal, sabe, chorando e dizendo, Deus, se tem uma pessoa que eu não posso vacilar nesse mundo é com o Senhor, porque o Senhor não me abandona nunca. O Senhor nunca fez nada de mal contra a minha pessoa. O Senhor está sempre do meu lado, sempre me apoiando. Quando eu falho com o Senhor, Pai, eu fico para morrer. Devia ser essa a postura da igreja. Sabe, chorar, se amargar mesmo por causa daquilo que desagrada ao Senhor. Segunda grande necessidade dessa igreja, no tempo do fim, a necessidade de arrependimento. Guarde bem isso no seu coração, anote se puder. A primeira, necessidade de discernimento. A segunda, a necessidade de arrependimento. A terceira, Hebreus 10. Abre lá comigo, Hebreus 10, 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. A palavra do Senhor diz assim: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Preste bem atenção que este é mais um texto que fala da proximidade do fim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E o texto nos mostra uma necessidade no verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Terceira necessidade para a igreja no tempo do fim, a necessidade de perseverança. Queridos, nós estamos perto da nossa recompensa. Estamos perto da nossa recompensa. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça de Satanás sob os vossos pés. Em breve, em breve. O texto está falando, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas com a proximidade do fim nós temos as necessidades. E a terceira necessidade é necessidade de perseverança. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Até a morte. Sabe, eu fico vendo a igreja brasileira tentando pegar carona no povo da cruz lá dos nossos irmãos egípcios. Um monte de gente pegando carona. É o povo da cruz, são os meus irmãos. Eles me representam. Representam mesmo? Será que você tem coragem de morrer pela cruz como eles estão morrendo? Decapitados na praia? Sem demonstrar nenhum desespero? Essa é a imagem mais marcante para mim nos meus irmãos, nos nossos irmãos que estão morrendo. A cada 3 minutos morre um cristão nessa terra por perseguição religiosa. Os caras em paz, orando, ninguém desesperando, xingando os seus carrascos, sabe, balançando, querendo sair dali, não. Como ovelhas mudas, quietas para o matadouro, porque entendem
que o homem pode fazer mal para essa carcaça podre que envelhece a cada dia, mas somente Deus pode condenar o homem ao inferno. Somente Deus tem o poder dentro da alma do ser humano, o Espírito é de Deus. Então tem gente falando, estão fazendo mal, Deus não está fazendo nada. Meu irmão, eles estão morrendo como mártires. Eles estão morrendo como uma jovem cristã de 10 anos de idade, onde o maior sonho dessa menina era cantar no coral da igreja com um lindo vestido branco, como o das suas amiguinhas. Só que os pais dessa menina eram muçulmanos radicais. E o pai dessa menina, dessa pré-adolescente, disse para ela, essa menina de 10 anos do Camboja, disse para ela, toda vez que você for na igreja dos crentes, você vai tomar uma surra. Certo dia essa menina ganha da tia dela um belo vestido branco, e ela fala, meu Deus, eu vou realizar o meu grande sonho. Eu vou cantar para Jesus no coral com as minhas amiguinhas, e eu vou cantar com a roupa que elas têm. E ela foi, cantou para Jesus. E quando ela volta para casa, o pai dela sai do bar bêbado, pega a filha no meio da rua, começa a espancá-la, até chegar ao ponto de bater a cabeça da filha contra o próprio meio-fio, rachando a cabeça da menina. Os irmãos da igreja correm para socorrer, levam para casa do pastor, do missionário, e colocam sobre a mesa. E a menina, ela alterna momentos de lucidez e desmaio. Na primeira vez ela acorda dizendo, cadê o meu vestido? E ela logo em seguida dorme, desmaia. Na segunda vez ela acorda e fala a mesma coisa, cadê o meu vestido? Logo em seguida ela desmaia. E na terceira vez, chorando com a voz diferenciada, trêmula, ela diz, cadê o meu vestido? E a tia dela, perto dela, fala, filha, para que você quer o seu vestido? Ele está cheio de sangue e sujo. E ela disse, é porque enquanto eu dormia, tia, eu via Jesus me chamando. E do mesmo jeito que ele sangrou por mim um dia, eu queria mostrar que eu sangrei por ele aqui nessa terra também. Que povo da cruz é esse, cara? Que esses irmãos, sabe, evangélicos brasileiros estão tentando pegar carona. Não tem coragem de morrer para preguiça para vir na igreja domingo de manhã. Não tem coragem de morrer para fofoca quando mexem na sua reputação, que é um grande ídolo do povo desses dias. O que dirá morrer em seu corpo por amor a Jesus? É a história de 2 soldados russos na antiga União Soviética, quando descobriram uma igreja clandestina funcionando, entraram naquela igreja com armas em punho e disseram para todos, quem quiser viver, negue a Jesus e fique desse lado. Os demais fiquem do outro. Naquele momento, pais se separaram de filhos, esposos de esposas, e a maioria da igreja se posicionou do lado dos que iriam viver e negar a Jesus. Ficou o pastor mais uma meia dúzia de crentes. Então aqueles soldados disseram, vocês que vão negar Jesus, que estão negando a Jesus, agora vocês podem sair e ir embora. Quando eles foram embora, os soldados trancaram as portas. Olharam para o pastor e disseram, pastor, nós também somos cristãos. E nós gostaríamos de agora participar de um culto sem hipocrisia. Pastor, pode assumir a palavra e pode continuar esse culto, porque agora nós vamos fazer um culto de verdade para Jesus nesse lugar. Onde é que está esse povo da cruz? Onde está o povo da cruz? Que se amedronta, sabe? Que não é perseguido. Tome cuidado com esses irmãos que falam, olha, eu sou amigo de todo mundo gosta de mim. Querido, você tá mal. Você é uma pessoa assim, você está muito mal. Porque a verdade de Cristo é uma verdade excêntrica. A verdade de Cristo não negocia com a pornografia, não negocia com a umbanda, com o espiritismo, com o catolicismo, não negocia com ninguém. Por isso somos perseguidos, porque as pessoas, o pecado, eles querem negociar com a gente está sempre na mesma posição. Eu não negocio, porque o meu Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele.
próprio Jesus foi perseguido. Pastor, em João 6, a galera abandonou a igreja de Jesus. E muitas vezes a gente como pastor fica com medo. Será que o povo vai embora? Um monte de gente abandonou Jesus dizendo, dura esse discurso, comer a carne, beber do sangue. Que negócio é esse? Esse cara está doido demais, essa pregação dele é muito forte para nós, vamos embora. E aí ele olha para os próximos, para os 12 e fala, e vocês? Vocês também querem me abandonar? Aí levanta um camarada corajoso no meio e fala pelos outros, para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Pode estar dura essa pregação, pode ser radical, pode ser dolorido para nós, mas só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor. Sabe, queridos, eu já passei experiências assim na igreja. De pessoas chegarem na porta da igreja e quebrar a igreja toda, sabe, na pedra, a vidraça todinha da igreja na pedra, olhar na minha cara, o capeta, olhar na minha cara e dizer, eu vou matar você, eu vou matar a sua família. Já acordei com um capeta me acordando de madrugada, dizendo, eu mato você até o final do mês, me dando data para me matar. E até aqui o Senhor tem me ajudado para a glória dele. E eu falo para você, meu irmão, quanto mais vem a dificuldade, mais cicatrizes geram em nós. E essa geração não é uma geração de feridas abertas, é uma geração de cicatrizes para a glória de Deus. Fica firme, meu irmão, em nome de Jesus. Temos necessidade de perseverança. Salmo 24, no verso de número 3 fala, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Queridos, o monte do Senhor representa a presença de Deus. E subir ao monte do Senhor é algo até mesmo fácil, porque você pode pegar carona na vida de crente ungido do seu lado, e pode respingar a presença de Deus na sua vida. Num culto como esse, de gente consagrada a Deus, de gente que quer Deus de verdade, é fácil sentir a presença de Deus. Mas a segunda pergunta é mais dolorosa. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Das portas para fora que nós vemos a qualidade do evangelho que nós vivemos. Como então permanecer? Como então ser perseverante na presença de Deus? Permanecendo no santo lugar. Permanecendo em cima do monte, permanecendo na presença de Deus. E quem permanece na presença de Deus tem mãos limpas, tem coração puro, tem sede e fome pela face do Deus de Jacó. Eu fico pensando, uma igreja que não se parece com Jesus, a explicação para isso é óbvia. Ninguém vai se parecer com o outro conhecendo apenas as suas mãos. Só se parece com o outro quando você conhece a face do outro. Por que a igreja brasileira não se parece com Jesus nem um pouco? Porque só conhece aquilo que ele pode dar, só conhece as mãos. Precisamos conhecer a face. Então quer ser perseverante? Entenda essa necessidade dos últimos dias. Necessidade de perseverança. Meu irmão, permaneça no santo lugar, permaneça no monte, na presença de Deus. De que maneira? Com mãos limpas, com coração puro, com sede e fome pela face do Senhor, intimidade com Ele. E é legal como termina o Salmo 24, dizendo, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Portas e portais são personificados nesse texto, são pessoas, somos eu e você. Então de que maneira nós permaneceremos firmes na presença do Senhor, perseverantes em Deus? Com as nossas cabeças levantadas, porque portas e portais devem estar com as cabeças levantadas, para que entre o Rei da Glória. Meu irmão, está dizendo, começa a olhar agora para o céu. Você que não está olhando, tira essa cabeça dessa terra, esse olhar dessa terra, porque o Rei da Glória está vindo, e você como porta e portal, precisa estar com as suas cabeças levantadas, porque o Rei da Glória vai vir. O Rei da Glória vai vir. E quando o seu olhar está em Cristo, você se alimenta daquilo que não perece, apodrece, daquilo que não é desse mundo. Quando os seus olhos estão nessa terra, você se enche de coisas dessa terra que não te trazem benefício algum. Necessidade de perseverança. A última necessidade que nós temos, que eu quero compartilhar com os irmãos, dentro desse tempo do fim,
temos uma necessidade de vigilância em oração. 1 Pedro 4, verso de número 7, a palavra do Senhor diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Necessidade para o tempo do fim, igreja. Sermos vigilantes em oração. O que é que produz uma vida de oração, conforme esse texto diz? Uma vida de oração produz criteriosidade. Nos tornamos criteriosos para não permitirmos sermos levados por emoções e paixões dessa terra. Uma vida de oração produz sobriedade. E uma pessoa sóbria é uma pessoa que se mantém equilibrada e longe dos extremos. Queridos, preste bem atenção nisso. Quem tem uma vida de oração tem uma vida de respostas. Quem não tem uma vida de oração tem uma vida de murmuração e questionamento. Você pode ver. Os períodos que você mais murmura, mais reclama, mais questiona são os momentos que você menos fala com Deus. A vida de oração produz criteriosidade. Você se torna uma pessoa criteriosa. Você não acredita em qualquer coisa, você não é levado por qualquer vento de doutrina, você não é atraído e levado por paixões carnais e emoções desse mundo. E você se torna uma pessoa sóbria, ou seja, você se torna uma pessoa equilibrada. Você não vive em extremos. A igreja brasileira é uma igreja que sempre vive em extremos. Tempos mais, tempos menos, sempre vivendo em extremos. Quando tudo é o capeta, ao mesmo tempo tudo, sabe, é espiritual e nada é humano. Extremos, querido. Conhece gente assim? Vive sempre no extremo. Pode ter certeza do que eu vou te falar. Crente que vive colocando a culpa do capeta é o crente mais sem vergonha que você já conheceu na sua vida. É o cara que, sabe, não tem coragem de assumir nada dele. Aí você vai para as igrejas que trabalham a teoria da prosperidade. Cara, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é vitória, é vitória, é vitória. E a essência é o quê? É o extremo do casamento com a terra. Tem gente que fica bravo quando você fala que Jesus está voltando. Tem gente que fala assim: não, mas eu tenho que casar. Eu tenho que ter o meu carro, eu tenho que ter minha casa. Gente brava, porque está no extremo do casamento com essa terra. Vida de oração, meu irmão. Quantos têm uma vida de oração aqui? Me desculpe, mas vou ter que te confrontar. Você só pode ter uma vida de oração se você tem um local fixo e um horário fixo para orar todos os dias. Assim como você tem para trabalhar e estudar. Se você não tem um local fixo para orar, nem um horário fixo para orar todos os dias, você não tem uma vida de oração. Você contou uma mentira se você levantou a sua mão para Deus aí. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O texto está falando de quê? De prioridade. Prioridade. Amai ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu vigor, toda a sua alma. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração nesses dias. O que é que uma pessoa que não tem uma vida de oração vai fazer no céu? O que é que uma pessoa que não dialoga com Deus aqui vai fazer no céu? O céu não é um local de refugiados. O céu é um local de filhos e filhas que conhecem o Pai e o Pai os conhece. O que você vai fazer no céu? Quem não tem uma vida de oração tem que ir para o inferno, porque passou toda a vida falando com coisas que Satanás aprovava e que Satanás atuava. No dia do juízo, meu irmão, final, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, as redes sociais serão os grandes advogados de acusação contra a igreja do Senhor.
Porque muitos vão falar, Deus, estava muito corrido nos últimos dias, não tínhamos tempo para te buscar, para ir na igreja, estava complicado ter uma vida de oração, era difícil, trabalho, estudo, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, as empresas cobrando cada vez mais, Deus, e Deus vai falar bem assim, ô Facebook, rede social, Twitter, ou WhatsApp, vem cá, faz favor, revela para eles aí quais foram os tempos, os horários, os minutos, horas que eles gastaram com vocês. Deus só vai falar bem assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, mentirosos, sem vergonha. Não teve tempo não, olha lá, investiu 10 horas por dia no WhatsApp. Era um negócio tocar, vibrar, gemer que você corria atrás. Mas quando eu te chamei, quando eu te confrontei na igreja, você não se posicionou, você não leu minha palavra, você não dobrou seus joelhos, você não me procurou na hora da sua angústia, você revelou para todo mundo que você não tinha uma vida de oração comigo. Por quê? Porque você reclamava nas redes sociais, desabafava nas redes sociais, ao invés de reclamar e desabafar comigo que sou seu pai. Quer saber se um crente tem vida de oração ou não? Vê as redes sociais, quando ele está bravo, ele fica desabafando lá para todo mundo ver. Assinando publicamente, ó, eu sou um crente safado, sem vergonha, eu não tenho vida de oração, e eu não reclamo com Deus, por isso que eu boto esse monte de carnalidade no Facebook. Quarta necessidade para o tempo do fim, vigilância em oração. Se nós não vigiarmos em oração, nós estamos perdidos, não seremos criteriosos, não seremos sóbrios, não teremos equilíbrio, não teremos, sabedoria para escolher, decidir, um monte de jovens nossos, perdendo ministério e vida com Deus por causa de casamento carnal e precipitado, por causa de relacionamentos destrutivos. Quantas pessoas a gente já perdeu por causa disso na igreja? Jovem que você fala, cara, essa menina tem um baita de um chamado. Isso aí vai ser um pregador, um missionário, uma evangelista, uma líder aqui do departamento infantil. Até o momento que a pessoa arruma um namorado ou namorada. Acabou, cara. E quer temar com os pastores. Você fala, nesse filho, não é o tempo. Não é o tempo. Vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus a orientação. Não, pastor, é bênção. Deus me confirmou. Eu abri a Bíblia, ou abri um papelzinho de bala e Deus falou comigo, pastor. Você fala, não é assim. E a pessoa fica brava com você. Aí começa a namorar, daqui a pouco está grávida. Daqui a pouco está fora da igreja. E o pior disso tudo é quando volta para você. E volta só os cacos, dizendo, pastor, se eu tivesse ouvido a voz do Senhor. Se eu tivesse dado ouvido àquilo que você falou, pastor, foi tudo o que o Senhor falou, aconteceu. A mão desse miserável era endemoniada demais, pastor. O cara me tirou da igreja, me tirou do foco. É assim que acontece. Sabe por que esse povo é tão carente? Porque não namora com Jesus. Quem namora com Jesus, Jesus não deixa arrumar gambiarra na vida. Porque Jesus sempre vai ter o melhor. E Jesus não quer que a noiva se manche. Não quer que a noiva se perca. Quarta necessidade para o tempo do fim. Vigilância em oração. Lembrando as 4 necessidades. A primeira, necessidade de discernimento. Segunda, necessidade de arrependimento. Terceira, necessidade de perseverança. Quarta necessidade de vigilância em oração. Eu termino essa mensagem dizendo que todas essas necessidades, elas culminam em uma só. A necessidade de sonharmos com o céu. A necessidade de sonharmos com a volta de Jesus.